Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Aleluia. Uma passagem muito conhecida da igreja. Evangelho de João, capítulo 8, nos conta a história da mulher adúltera. Diz assim a palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Algumas traduções falam do ato do adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Incline a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, para falar da tua poderosa, gloriosa, preciosa, maravilhosa, inefável palavra. Fala conosco hoje. Espírito Santo, fala aos corações, trazendo à tona a tua salvação, trazendo à tona os nossos pecados, para que possamos nos render a Cristo nesta noite, em nome de Jesus. Todo impedimento caia por terra, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmão? Quem já ouviu essa história aqui, levante a mão. Todos já ouviram essa história. Muito conhecida. Mas eu creio que Deus tem algo novo para nos ensinar através dessa mesma palavra, que talvez você já ouviu uma ou dezenas de vezes, ou até centenas de vezes, uma pregação sobre esse texto do Evangelho. Aqui nos mostra o centro do Evangelho, da obra de Jesus. Por que Jesus veio na terra? Jesus estava pregando, a Bíblia diz que o povo vinha ter com ele, e ele se assentava e os ensinava. Imagine hoje, irmãos, o pastor pregando sentado. O que o povo vai falar dele? Meu Deus. Já pensou, pastor José? O que os fariseus vão falar do Senhor? O Senhor pregar sentado, o Senhor pregar sentado. O que as pessoas vão falar? E Jesus, assentando-se, ensinava-lhes a palavra de Deus. Jesus pregava em pé, pregava sentado, pregava no templo, pregava na sinagoga, pregava no monte, no deserto. Uma vez a multidão apertou na praia, teve que pegar o barco, subir em cima do barco para pregar para a multidão. Aonde Jesus estava, ele estava pregando. Se ele estivesse na internet, ele estava pregando para outras pessoas. Se ele estivesse na televisão, ele estaria pregando. Se ele estivesse aqui, ele estaria pregando.
Se ele estivesse na sua casa, você convidasse ele para almoçar, ele almoçaria com você com todo amor, mas não deixaria também de falar do Evangelho, não deixaria de falar da palavra de Deus. Por isso, onde Jesus estava, ele estava pregando. Os fariseus se escandalizavam, porque certa vez os publicanos, que para os fariseus era uma classe pecadora, era uma classe que não era merecedora do amor de Deus, quando Jesus ia na casa desses homens, e ali comia com eles, pregava, os fariseus se escandalizavam e diziam: esse homem está dizendo que é profeta, mas come com pecadores. Esse homem está dizendo que é santo, mas está aí no meio dos pecadores. Os fariseus, eles sempre queriam achar algo em Jesus, algum gesto de Jesus, alguma atitude de Jesus, alguma palavra que Jesus dissesse. Parecia que aqueles homens não estavam preocupados com o bem do próximo. Embora eles professassem a religião, a piedade, o amar a Deus, parecia que eles estavam de fato servindo o próprio diabo. Pois o texto bíblico deixa claro isso. No mesmo capítulo, João 8,44, Jesus pega esses mesmos fariseus e diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de seus corações. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. E os fariseus não estavam preocupados com a lei de Moisés. Se você ler esse texto, você achar realmente os fariseus eles estavam realmente preocupados com a lei de Moisés, porque a lei de Deus mandava apedrejar mulheres e homens que estavam em adultério. A lei mandava, a lei de Moisés. E eles eram judeus, eles deveriam obedecer a lei de Moisés. Mas se você olhar o coração desse texto, você não vai ver que a preocupação deles era com a lei de Moisés. A preocupação deles era tentá-lo, era ver qual seria a atitude deles, para depois o acusar. Porque se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, eles iriam falar: esse homem se rebelou contra Roma. Porque Israel, na época de Cristo, quando Cristo veio à terra, era escravo de Roma. Então eles não poderiam executar ninguém, mesmo que isso estivesse na sua lei. Não poderiam, deveriam ser entregados aos romanos, aos governadores, para que eles julgassem assim e condenassem. Por isso, os fariseus não puderam matar Jesus. Tiveram que entregar ele na mão de Pilatos, na mão de Herodes, Caifás e Anás, tiveram que entregar ele na mão dos homens responsáveis ali pelo governo na Judéia, em Israel, para que ali eles pudessem julgar Jesus. Porque eles mesmos não tinham autoridade para matar ninguém. E se Jesus mandasse não apedrejar aquela mulher, os fariseus iriam acusá-lo também. Então Jesus estava sem saída. Porque se Jesus falasse: pode apedrejar, eles iriam acusá-lo de ser rebelde contra Roma. Se Jesus fala: não apedreja, os fariseus iam acusá-lo de desobedecer a lei de Deus, a lei de Moisés. Iam acusá-lo de ser um falso profeta. Porque com todos os sinais que Jesus tivesse feito, se ele não obedecesse à lei, a sua obra na cruz seria em vão. Se ele não se enquadrasse na lei de Moisés, a sua obra na cruz seria em vão. Se ele fosse um homem que fizesse milagres, mas não obedecesse à palavra de Deus, ele seria incapaz de oferecer o sacrifício pelo pecado da humanidade. Então você vê a situação difícil que o homem, que o diabo, que os fariseus colocaram em Jesus. Antes de entrar na mulher, depois nós vamos entrar na mulher da história. Que situação difícil você está passando hoje? Quem aqui já passou por situação semelhante, irmão? Levante a mão. Se você agir de um jeito, as pessoas vão te acusar. Se você agir do outro, vão te acusar do mesmo jeito. Essa é a armadilha deles. Se você agir assim, você vai agradar os fariseus. Se você agir de um outro jeito, você vai agradar o outro grupo. Se você agir desse jeito, vão te acusar pela lei do homem. Se você agir do outro, vão querer te acusar pela lei de Deus. Ou até mesmo no trabalho, na casa. Quantas das vezes que encontramos em momentos da nossa vida
que parece que não tem saída, não tem escape, é uma luz no fim do túnel. Parece que é um lugar tenebroso, é um lugar que não tem mais o que você fazer, pois parece que o inimigo conseguiu te cercar de uma tal forma que você não tem palavras, não tem como se defender, não tem como agir. Assim tentaram fazer com Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a resposta de Deus para mim e para você, que veio aqui nessa noite, é não temas. Diz para o seu irmão aí, não temas, irmão. Não temas, irmão. Porque aparentemente não tem saída do que você está passando. Aparentemente é impossível aos olhos do homem, aos seus olhos, pelas circunstâncias em que você está. Parece que essa tempestade vai fazer o seu barco afundar. Não temas nessa noite, porque aqui está aquele que acalma a tempestade, acalma a fúria do vento. Aleluia. Só para ilustrar essa mensagem, mais um texto. Outra vez tentaram pegar Jesus, lá em Mateus 22, pastor. Chegaram até Jesus e disseram a Jesus Cristo, agora não era a lei de Moisés, era a lei do homem. É lícito, Jesus, eu pagar tributo a César? É lícito eu pagar tributo a César? Pagar imposto a César? Os judeus perguntando a ele. Se ele falasse, olha, vocês não precisam pagar o imposto. Eles iriam acusar Jesus de rebelde novamente. Se ele falasse, vocês têm que pagar o imposto. Eles iriam acusar Jesus de amigo dos romanos e traidor dos judeus, do povo de Deus. Jesus falou assim, olha, me dá uma moeda de César aqui. Aí deram uma moeda de César. E as moedas têm sempre as fotos dos imperadores. E eles, de quem é essa efrígia, essa imagem? Ele fala, é de César. Então você tem a César o que é de César e tem a Deus o que é de Deus. Não conseguiram pegar Jesus novamente. Outra vez, chegaram até Jesus e disseram a Jesus, com que autoridade você faz esses milagres? E Jesus falou, eu vou responder vocês, mas primeiro vocês respondam a minha pergunta. O batismo de João era dos céus ou era da terra? E eu creio que o fariseu já ia responder, o outro, não, fica quieto, rapaz. Fizeram aquela rodinha e disseram, olha, se nós respondemos para Jesus que o batismo de João era dos homens, a multidão vai nos apedrejar, porque eles acreditavam que João era um profeta. E se nós dissermos que o batismo de João era do céu, e ele vai nos dizer, por que vocês não acreditaram nele então? E não tiveram como responder. Jesus sempre pega o sábio na sua própria sabedoria. E eles chegaram até Cristo e disseram, não podemos te responder essa pergunta. E ele também disse, nem eu também vou responder a vocês com que autoridade eu faço isso. Então nós vemos o contexto, irmãos, em que o nosso Jesus ele estava. No contexto de homens amantes do poder, amantes do dinheiro, amantes da fama, amantes da verdade, homens extremamente religiosos, hipócritas, arrogantes, que não aceitavam ser repreendidos, não aceitavam uma voz que era contrária à voz das suas tradições e da sua religiosidade. Assim eram os fariseus. Eles não aceitavam repreensão. Eles eram duros com os outros. Mas quando a coisa virava para o lado deles, eles queriam se esquivar, eles queriam calar a voz, eles queriam matar, eles queriam envergonhar. Mas não conseguiram. Assim também como não conseguirão calar a voz dos homens e das mulheres de Deus que pregam a santa e poderosa palavra de Deus. Se uma porta se fechar, eu sempre disse isso, Deus abre mais 10, mais 20, mais 100, porque é assim que Deus faz. Agora vamos entrar na história. Agora você entendeu quem é o fariseu. Agora você vai entender o coração maligno deles, o coração daquela mulher e o coração de Jesus Cristo, que é o coração do Evangelho. E eles pegam uma mulher no ato de adultério e levam até Jesus. E dizem ao mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. A lei de Moisés manda nós apedrejarmos. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz? Diziam isso para tentar, o que a Bíblia diz. E eles começaram a insistir, perguntando,
Porque eles falaram de Jesus ali escrevendo no chão. Enquanto eles estavam acusando aquela mulher, com ódio daquela mulher, com ódio de Jesus Cristo, para acusá-lo, para tentar acabar com a vida dele, ele somente em paz, com mansidão, escrevia no chão com humildade. Escrevia. Jesus nunca deixou nada escrito a nós. Tudo que foi escrito acerca dele, foi escrito pelos seus apóstolos, foi escrito pelos seus seguidores. Jesus Cristo nunca deixou uma foto autografada, não deixou uma página escrita, mas nessa feita ele estava escrevendo na areia. Agora você não me pergunte o que, porque eu não sei. Ninguém aqui sabe o que ele estava escrevendo na areia. Alguns dizem que o que ele escrevia na areia era o pecado daqueles homens. Não sabemos o que ele estava escrevendo ali. Mas uma coisa é, ele estava escrevendo na areia. Então, quando as pessoas estiverem te acusando, estiverem te xingando, te humilhando, te ofendendo, te maltratando, sabe o que você deve fazer? Faça igual Jesus. Não pague o mal com mal, não pague a ira com ira, não. Escreva na areia, aleluia. Escreva na areia, aleluia. Escreva na areia, vai lá, liga a sua televisão, vê o jornal, assiste um programa evangélico, cata a sua Bíblia, abaixa a cabeça, não responde nada para eles, escreve, leia a palavra de Deus, ou cata uma agendinha e comece a escrever o que Deus é na sua vida, o que Ele já te fez, e as bênçãos que Ele já te deu, e esquece os acusadores, esquece o Satanás, esquece aqueles que querem a tua derrota, o teu fim, a tua tragédia, a tua vergonha e a tua destruição. Não pague o mal com o mal nessa noite. Pague o mal com o bem. Escreva na areia. Tem atitudes de humildade, de mansidão, como teve Jesus Cristo. Aleluia. Ele escrevia na areia. Mas os fariseus não estavam contentes. Eles ficaram insistindo para que Jesus falasse alguma coisa. Para que Jesus falasse alguma coisa. E Jesus olha para o olho deles e dizem assim: aqueles que dentre vós, todos que estão aqui, aqueles que dentre vós não têm pecado, podem atirar pedra. Estou autorizando. Seja o primeiro a atirar uma pedra naquela mulher. Podem atirar. Já que vocês estão falando que a lei de Moisés manda e a lei de Deus, que nós devemos obedecer, então atire a primeira pedra. Se vocês não têm pecado, sejam os primeiros a atirarem pedra naquela mulher. Sejam os primeiros, atirem a primeira pedra. Porque uma coisa é, irmãos, quando estamos acusando alguém na presença de outro homem. Dura coisa é eu querer acusar o pastor Josué, o irmão, na presença de Jesus Cristo. Aí eu quero ver quem tem coragem, na Camachana, na Mahai, de olhar nos olhos do mestre e conseguir não se humilhar, não colocar a rosto no pó e pedir perdão, aleluia. Eu quero ver quem encara Jesus nos olhos e consegue sair ainda dando risada, batendo no peito. Não tem como. Aqueles homens saíram um por um, humilhados, por sua própria consciência pesou. E a Bíblia diz que começou dos mais velhos, foi até os mais jovens, foi um por um indo embora. Porque ninguém conseguia encarar Jesus Cristo. E se nós estivéssemos lá, no meio daqueles homens, mesmo hoje conhecendo Jesus, você teria coragem de tirar pedra nela? Ninguém teria. Por mais que você esteja em santificação, buscando a santidade e oração na palavra de Deus, eu creio que nenhum de nós ousaríamos cometer essa abominação, porque somos tão pecadores quanto ela, pois a Bíblia diz: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia também nos diz, queridos e amados irmãos, através do apóstolo Paulo, ele se considerava o principal dos pecadores, o maior ganhador de alma do Novo Testamento, fundou várias igrejas, ali levantou pastores, pregou o evangelho, abalou o Império Romano. Ele disse: eu sou o principal dos pecadores, a qual meu Senhor Jesus Cristo me salvou, aleluia. Todos pecaram, aleluia. Então, diante de Jesus Cristo, todos são culpados, todos pecaram. Não há fariseu, não há mulher adúltera. Se tivesse que estar lá para ser apedrejado, todos eles deveriam estar juntos com ela ali, para o próprio Jesus, que era o único que tinha o poder, o único que, se quisesse, poderia apedrejar, era ele. Eles deveriam estar todos juntos ali. Agora feche os seus olhos nessa noite. Imagine se eu
o pregador aqui tivesse um espelho mágico. Esse espelho seria o espelho chamado espelho de Jesus Cristo. Esse espelho. Então, quando você olhasse para esse espelho, você ficaria nu. Os seus pensamentos, o seu coração, as suas motivações ficariam nu diante desse espelho. O seu coração ia ser desvendado. Eu tenho a certeza que nenhum de nós teria coragem de olhar para esse espelho. Quando os seus pensamentos forem revelados, quando você sente inveja de alguém que tem aquilo que você não tem, quando você sente ódio de alguém que te fez algum mal, quando você vê alguém na rua, ou mulher ou homem, cobiça no seu coração, quando você sente inveja, quando alguém prega melhor que você, ou canta melhor, ou é usado por Deus mais que você, diante do espelho de Jesus Cristo, irmãos, todos saíam com o único veredito: culpados, pecadores, sem nenhuma possibilidade de salvação por mérito pessoal, porque ninguém conseguiria sucumbir diante da santidade, diante da presença majestosa de um Deus perfeito, santo, glorioso, justo e maravilhoso. Diante desse espelho você estaria nu. Diante desse espelho teu coração seria um livro aberto. A tua mente seria uma carta lida e não haveria como você escapar. Assim estavam os fariseus diante de Jesus Cristo. Estavam nus, sem nenhuma chance. Por mais que eles estivessem movidos pelo diabo, eles tiveram que se retirar um por um. E sobra os dois na história. Sobra a mulher e Jesus. Só ficam os dois agora. E se Jesus quisesse catar a pedra e apedrejar aquela mulher? Ele poderia, porque ele não tinha nenhum pecado, ele nunca teve pecado. Se ele quisesse, catasse aquela pedra na mão, poderia apedrejar aquela mulher. Se ele quisesse, ele poderia condenar aquela mulher. Porque nas mãos dele está tudo, a chave da morte e do inferno. Na mão dele está a autoridade, na mão dele o Pai deu todo o poder, o Pai deu toda a autoridade. Nas mãos do seu filho estava o poder do juízo, o poder do julgamento. Mas o que eu acho lindo em João, no 3º capítulo, que diz assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, porque o mundo já estava condenado pela lei e pelo pecado. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar aqueles que creem. Se ela baixar, Deus enviou. O Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isaías 53 também nos diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. Alabaxanga, o teu pecado, a tua iniquidade, a tua maldade, a tua ignorância, a tua raiva, a tua inveja, os teus pecados de prostituição, de adultério, de fornicação, de vício, de egoísmo, de vaidade, de avareza, estavam sobre ele na cruz. O castigo que nos traz a paz com Deus, a paz para morarmos no céu, estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sanados, fomos novamente regenerados, curados por Deus. E pelas suas feridas fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus. O único que tinha o poder e a autoridade suficiente para apedrejar aquela mulher, não a apedrejou. Esse é Jesus. Esse é o Evangelho. Enquanto todos estão com as pedras à mão, prontos para dar o veredito, o julgamento, ele está condenado. Para essa não tem mais jeito. Para esse jovem não tem mais jeito. É um jogado, é uma cachaceira, é uma prostituta, é um idólatra, é um satanista, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que não tem jeito mais, só faz coisa errada, só erra. Enquanto os homens dão esse veredito, e até mesmo a lei de Deus, a lei de Moisés,
dá esse veredito, você é culpado, você é pecador, porque é pela lei, é pela palavra que temos o conhecimento da nossa miserabilidade, dos nossos pecados, da nossa indignidade, então nós passamos também a conhecer o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, a grande graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens que estão aqui, todas as mulheres que estão aqui nessa noite. O homem e a mulher, todos que estão na terra, são orgulhosos por natureza. Não gostam de dar o braço a torcer. Estão errados, mas querem estar certos. O homem e a mulher é assim. Todos que estão aqui são assim. Nós somos assim. Mas a graça de Deus, ela humilha o homem. Porque ela faz o homem saber que não é pelos méritos dele, não é pelas obras dele, não é pelas bondades dele que ele é aceito a Deus, mas é pelos méritos do Filho de Deus, de Jesus, aquele que morreu a nossa morte, tomou o nosso castigo, tomou nossos pecados e os cravou na cruz e cancelou a nossa dívida para com Deus, nos perdoando e nos purificando de todo pecado. Então a graça de Deus, ela faz um sentido assim. E quando um crente conhece a graça de Deus, quando o homem ou uma mulher, a graça de Deus o encontra e passa a conhecer a graça de Deus, então é impossível desse homem e dessa mulher continuar com a sua vida com ira, com mágoa, com orgulho, porque ele passa a reconhecer que Deus é grande, que Deus é todo-poderoso, que Jesus o amou, e que esse amor foi tão grande que é impossível as palavras comparáveis. É impossível você descrever o amor de Deus. Quem aqui é pai e mãe? Meu Deus. Quem aqui é pai e mãe? Aleluia. Seu filho ou sua filha? Suponhamos que no Brasil tem uma pena de morte. No Brasil tem pena de morte. Seu filho e sua filha cometem crimes que fazem com que o juiz desse o veredito, pena de morte. Vai ser executado na cadeira elétrica, ou envenenamento, ou vai ser executado no fuzil, no tiro. Só que o juiz desse uma solução. Se você, pai e mãe, quiser morrer no lugar do seu filho, você pode morrer. Quem é que morreria no lugar do filho? Quem teria coragem? Eu sei que tem pais e mães que não teriam coragem. Mas quem morreria? Seu filho assassinou alguém, seu filho cometeu um pecado terrível. A pena é de morte. Você morreria no lugar do seu filho? Para tomar a pena dele, a culpa dele para você mesmo? Morreria? Agora você que é mau, eu que sou mau, é a Bíblia que diz que os homens e as mulheres que estão no mundo são maus. Nosso coração é inclinado ao egoísmo. Se nós damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Deus te ama mais do que você se ama, mais do que você ama seus filhos, mais do que você ama qualquer homem ou qualquer coisa nessa terra. O amor de Deus é infinitamente maior. A Bíblia diz em 1 João que Deus é amor. E Deus fez exatamente isso. Havia uma sentença de morte sobre todo o homem. Havia uma sentença de condenação, porque todos pecaram e merecem o inferno. Por isso todos morrem. Por isso você vai no velório todo dia tem gente morrendo, porque o preço do pecado é a morte. É a sentença, desde que Adão e Eva pecou, todos, a partir desse momento, passam a morrer. Essa é a sentença, a morte. Só que depois dessa morte é pior, porque tem a condenação eterna ou a salvação eterna. Só que até então ninguém era suficientemente bom para entrar no céu, porque todos pecaram. Então, aqueles que estavam debaixo da condenação, só havia um jeito de Deus resgatar novamente o homem para si, para o céu, para estar com ele para sempre. Era ele tomar a própria pena de morte para ele. E ele fez isso. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, que a Bíblia diz em João capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo estava com Deus. Paulo diz em Romanos, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória. A Bíblia diz em Apocalipse que a salvação do mundo já foi planejada antes da fundação do mundo. O Cordeiro já foi sacrificado antes da fundação do mundo, já viu o plano da salvação. Então nós observamos que Deus manda Jesus à terra para tomar a pena da mulher adúltera, para tomar a pena
do cego Bartimeu, para tomar pena daquele ladrão que estava na cruz, para tomar a tua pena, a minha pena de morte, o nosso veredicto que merecíamos o inferno, porque pecamos contra Deus, fomos rebeldes aos mandamentos, à lei de Deus. Então Deus envia o seu Filho para morrer no nosso lugar. Por isso Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você acha que foi à toa que ele disse isso? Ou você acha que ele disse isso para impressionar? Ele disse isso porque é o único jeito de você chegar até o Pai, é aceitá-lo, é seguir o seu caminho, é segui-lo. Ele é a verdade que liberta, ele é a verdade total, ele é a vida verdadeira, a vida com abundância, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquela mulher adulta estava perto do caminho da verdade e da vida. Ele não é os vários caminhos, ele é o único caminho que se chega até o Pai. Ele é a vida verdadeira. Ele também disse no Evangelho de João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todos aqueles que comeram maná morreram, mas aquele que comer de mim, beber de mim, por mim viverá e viverá eternamente. Aleluia. Ele está falando de si próprio. Aqueles que têm comunhão com Ele, que o amam, que deixam Ele estar em sua vida, em sua casa, e cear com Ele, e Ele com você. Esses passam a viver para Jesus. Eles são todos os seus traumas, todos os seus pecados são cancelados, perdoados. Ele vem na sua vida, te preenche, te dá uma nova vida, te faz uma nova criatura, te dá um novo nome, te purifica, para que você vá para os céus, para que você encontre o Senhor. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. João capítulo 4, a mulher estava ali tomando água, a mulher samaritana, Jesus pede água a ela. Ela disse: você é judeu, como você conversa comigo? Sou uma mulher samaritana. E Jesus disse para ela: se você soubesse, mulher, o dom de Deus, e quem é o que te pede água agora? Você me pediria água, e eu te daria água viva, eu te saciaria a tua fome, a tua sede de justiça, eu te preencheria essa falta de amor que você sente, de paz, de alegria. Eu, Jesus, estou aqui para preencher o teu ser totalmente. Sabe por que o amor de homem não preenche você? Nem o amor de mulher te preenche, nem o amor de pai e de mãe te preenche, nem o amor de filho te preenche. Porque você não foi criado para que o amor do homem preenchesse o teu coração, nem a paz que o mundo pode dar, ou dinheiro, ou um gole de cachaça, ou uma droga, ou um pecado, ou uma prostituição pode dar. Você foi criado. E a sua única maneira de estar satisfeito é com o Criador vivendo dentro de você nessa noite. É com Jesus Cristo. Ele não está batendo na porta de aço dessa igreja, não. Ele está batendo aí na porta do meu coração nesse momento. E me pedindo: deixa eu entrar. Deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu entrar, mulher. Alabaxando a Manácia. Ninguém te condenou também. Eu não vou te condenar nessa noite. Deixa tão somente eu entrar na tua vida e mudar a tua história. Vai, não peque mais. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E aquele que me servir e me servir não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz da salvação. Não andará mais em escuridão, escuridão do medo da morte, escuridão do medo de ser morto, não. Andará na luz da vida eterna. E ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque não terá mais medo da morte, porque o teu Redentor, o teu Salvador é Jesus Cristo, a luz do mundo. Água viva. E essa água viva não vai sair desse altar. Essa água viva que Jesus quer te dar, ela vai sair dentro de você. Você será a fonte dessa água viva. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não existe padaria que vende pão vivo. Não existe Sabesp que dê água viva. Não existe. O mundo procura satisfazer-se através de conquistar carros, casas, bom emprego, boa família. Mesmo assim parece que muitos ainda não estão satisfeitos. São insaciáveis. Não conseguem se arranjar na vida. Não conseguem se encontrar. Por quê? Porque se não encontrarmos a Deus, se não deixarmos Deus viver em nós, irmãos,
Podemos ganhar o mundo inteiro, mas a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em resgate pela sua própria alma? Então, nessa noite, Jesus está te convidando para deixá-lo entrar na sua vida. Ele não vai forçar. Ele não é como o diabo, que entra na nossa vida sem nós pedir. É só nós darmos lugar, darmos brecha, que ele vai entrar para matar ou vai destruir. Jesus não. Ele é educado. Ele bate na porta. Se você quiser segui-lo, amém. Se você não quiser segui-lo, ele vai respeitar. Assim ele fez com essa geração, com os fariseus. Querem me seguir? Amém. Tanto que ele mesmo disse, se alguém quer me servir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me sirva. Ele não obrigou ninguém a servir se você nega a sua vida. Ele disse, se alguém quer me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Jesus pergunta para aquela mulher, mulher, quem é que te condenou? E ela disse, ninguém. E Jesus, que tinha o poder para condená-la, disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Mas por que Jesus fez isso? Não condenou aquela mulher? Se a lei de Moisés mandava apedrejar, e ele teria que obedecer à lei de Moisés. Porque ele, depois de um tempo, iria tomar a culpa daquela mulher. Por isso ele não condenou ela. Porque ele iria levar o pecado daquela mulher na cruz do Calvário. Por isso ele não a condenou, por isso ele não a matou, por isso ele não a acusou. Mas ele tão somente disse, você é perdoada. Agora não use esse perdão que eu estou te dando para continuar nesse mesmo erro. Vai e não peques mais. Não cometa mais esse erro. Não cometa mais esse adultério. Vai agora, a partir desse momento, me servir, me seguir. Seja minha discípula, seja minha serva, seja minha amiga, porque eu quero te ver comigo no paraíso. É exatamente isso que Jesus Cristo faz essa noite. A graça de Deus não veio, irmãos, somente para nós sermos perdoados e depois usarmos a graça como um pretexto para continuar pecando ou para continuar fazendo o que desagrada a Deus, não. Mas a graça de Deus veio para que nós fôssemos salvos, para que nós cumpríssemos as obras de Deus na face da terra, fazemos a vontade do Deus Todo-Poderoso, para que cumpramos a palavra de Deus em nossas vidas. Para isso Jesus Cristo veio, para restaurar a comunhão novamente com o Pai que está nos céus. Ninguém te condenou, também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Então devemos guardar isso, irmãos. Porque esse texto que vocês escutaram, muitas pessoas nos usam para justificar o seu pecado também. Tem essa. Eu já ouvi várias pessoas. A pessoa está no erro, e alguém vai repreender ela, dizer, você tem que mudar de vida, você tem que se converter a Jesus. A primeira coisa que a pessoa fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas até então essa mulher não conhecia Jesus, não conhecia o Evangelho. A partir do momento que ela conheceu Jesus, a verdade que liberta, ela foi, para nunca mais cometer esse tipo de pecado diante de Deus. Deus a libertou. Porque não pense você que a graça de Deus somente vai perdoar os seus pecados, não. Aqueles pecados que você comete e acha, esse aqui eu nunca vou conseguir abandonar. Esse pecado que eu faço, eu nunca vou conseguir parar de fazer. Isso é mentira do diabo no seu ouvido e na sua mente, irmãos. Isso é mentira do inimigo. Essa mágoa eu nunca vou conseguir perdoar. Essa raiva, essa ira, essa prostituição, esse caso fora do casamento, esse pecado, esse vício, eu nunca vou conseguir abandonar. É mentira do diabo. Jesus disse, conhecereis a verdade, ele é a verdade, e ela vos libertará. Jesus disse à mulher samaritana, se você beber da água que eu der, nunca mais você tornará a ter sede. Então, se você está alimentado desse pão vivo, dessa luz do mundo, foi iluminado por ela, por beber dessa água viva, nunca mais você terá sede daquilo que desagrada a Deus. Pelo contrário, Deus te colocará um novo desejo em seu coração, um desejo por Deus, pela palavra, pelas coisas de Deus. E isso não é uma obra que eu faço por força, nem por violência. Isso é o Espírito de
de Deus vai fazer na tua vida. Não precisa se preocupar, apenas se entregue a Deus com sinceridade, com amor, e deixe o Espírito concluir a obra em tua vida, em teu coração, te libertando, te guardando, te levantando, te dando desejo para servir ao Senhor nosso Deus. É isso que o Senhor faz. Vá e não peques mais. E Ele dá força para você cumprir isso. A graça de Deus dá força para você cumprir as palavras de Deus. Tudo pela graça de Deus. Vamos nos colocar em pé nesta noite, até aqui. Deus me dá essa mensagem. Coloque as mãos no seu coração neste momento. Depois vamos estar orando por todos os irmãos. Mas nesse momento, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Porque assim como Jesus, que passou por aquele momento difícil, onde os fariseus queriam pegá-lo, e assim como aquela mulher foi usada pelos fariseus como somente um objeto para acusar Jesus, e como aquela mulher até então tinha vivido a sua vida de uma maneira relaxada, de uma maneira leviana, de uma maneira desagradável a Deus. Deus não a condenou porque ela era ignorante. Deus não a condenou porque Ele ia tomar a pena dela para si próprio. Deus não a condenou porque Ele desejava salvar aquela alma, curar aquela alma, levantar aquela alma, porque aquela alma tinha um grande valor para o Pai, porque ela valeu o preço do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você aqui nessa noite é do mesmo jeito. As pessoas podem te dizer, você não tem valor, você é uma pessoa que não tem valor, que não presta, que não serve para nada. Você é uma pessoa, até mesmo você pode se achar assim, para mim não tem jeito mais. Eu tentei contra Deus, estou perdido, não há mais esperança para mim. É mentira nesta noite. Jesus está te dizendo nessa noite, vai em paz para a tua casa. Você está aqui com raiva, com ira, com pecados, mas nessa noite Jesus está te oferecendo perdão para você voltar em paz para a tua casa e não pecar mais. Mas a partir desse momento, por Deus que tão grandemente te amou, que deu a sua vida por você, a partir desse momento você também dê a sua vida a Ele, o ame, o adore, o sirva, porque Ele foi o único nesse planeta que deu a vida por você para te livrar do inferno que você e eu merecíamos. Ele deu a sua vida por nós, para com o seu sangue, para nós sermos perdoados e termos a paz com Deus. Aleluia. Peça perdão a Deus nessa noite, e você vai sair daqui sentindo a paz e a alegria de Deus, os seus pecados sendo apagados e cancelados. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, pregamos o Evangelho da Tua Palavra nessa noite, ó Pai. Que cada um aqui agora tenha em guerra, em contenta, em orgulho, em raiva, em ira nesta igreja, com o coração cheio de pecado, com a vida cheia de culpa e de acusação. Nesta noite, Jesus Cristo, livra de toda condenação agora do pecado, do inferno, traz a Tua salvação. Ó Deus, envia o Teu Espírito agora, cumpra a Tua obra, a Tua vontade, a Tua palavra, trazendo a salvação, a libertação, trazendo a aproximação de novo para Deus, a lavação no chave. Vem, Senhor, tocar em cada coração, vem tocar em cada vida, trazendo a liberdade, a salvação, do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua graça gloriosa, ó bom Deus, em nome de Jesus, entra agora em cada vida, entra agora em cada coração, para transformar a água para o vinho, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, o que te pedimos nesta noite. Amém.